Olá, eu sou Patrícia, esse é o canal Patrícia Viaja e hoje a gente vai responder perguntas que as pessoas fizeram no Instagram, Facebook, Snapchat e pelo Twitter. Vou começar com as perguntas pelo Snapchat. O Pedrosa FLP perguntou: quais novas formas de ganhar milhas? Um beijo para você, Pedrosa FLP. Bom, não tem muitas novas formas de ganhar milhas, né? Assim, o Brasil está vivendo um retrocesso nos programas de milhagem. Quase todos os programas de milhagem, as companhias aéreas criaram clubes de milhagem onde você compra as milhas. Eu já fiz um vídeo sobre o Clube Smiles falando sobre isso. Já participei do Clube Smiles, não participo mais, não pago mais, né? Já comprei milhas até, inclusive. Não compro mais porque todas as vezes que a gente comprou milhas e depois foi usar essas milhas para viajar, o valor que a gente pagou por elas foi exatamente igual ou até um pouco mais caro do que o valor da passagem que estava sendo vendida por o mesmo período que a gente queria viajar em uma promoção de outra companhia aérea. Então a gente acabou ficando preso com aquelas milhas, se vendo obrigado a usar as milhas porque elas iam até vencer. E depois a gente viu que o dinheiro que a gente gastou ali foi jogado fora, porque a gente podia ter comprado uma passagem aérea de verdade com dinheiro em outra companhia aérea, ganhado milhas com aquela passagem comprada e ao contrário não. O que a gente fez? A gente comprou milhas pelo mesmo valor ou até teve uma situação que foi até um pouco mais o valor e não ganhou nada em troca, porque passagem com milhas você não ganha mais milhas, você já trocou o prêmio, né? Então é isso. Então não tem muitas novas formas, existem alguns aplicativos que o William vai falar numa outra pergunta que fizeram aqui, que você pode juntar milhas, mas é bem devagar, né? De uma forma bem lenta. Eu continuo juntando bastante milhas como? Usando cartão de crédito e fazendo compras online quando eu preciso de alguma coisa nas lojas online parceiras dos programas de fidelidade, desde que o preço do que eu vou comprar esteja o mesmo valor do preço mais barato no mercado, né? Também não vou pagar mais caro só para ganhar milhas, né? Não vou fazer isso. Então é isso, eu continuo usando essas formas que para mim ainda são as formas que eu consigo juntar mais. Vamos para a próxima. O Lucas, também do Snapchat, Lucas, um beijo para você, perguntou: Patrícia, a linha aérea Avianca é boa para viajar? Eu voei com a Avianca uma única vez na minha vida, quando eu fui para Colômbia, em 2007, eu acho. Eu fiz um voo interno, um voo doméstico, e eu gostei, assim, o serviço foi bom. Comparando com o serviço de voos domésticos daquela mesma época aqui no Brasil, era superior à qualidade ao serviço que era oferecido pelas companhias aéreas em voos domésticos no Brasil. Então, eu gostei dessa experiência de viajar com a Avianca. Ainda não existia um programa de pontos aqui, a Avianca não estava na malha aérea brasileira, não operava no Brasil ainda em voo doméstico e tal. Então não tinha nem existia o programa de pontos ainda que tem hoje. Mas eu achei razoável. Eu ouço muitas críticas, assim. Tenho colegas que já voaram muito pela Avianca e é uma companhia que costuma atrasar muito. Eles têm muitos problemas com atraso. Eu não sei se é devido aos contratos que eles têm com os aeroportos ou se as regras trabalhistas dos funcionários deles são mais rígidas e aí eles seguem muito à risca aquele plano de descanso da tripulação. Então eu não sei te dizer porquê, mas isso é um fato muito corriqueiro na Avianca, que é atraso, tá? Mas com relação ao serviço de bordo e qualidade da aeronave, eu quando voei achei boa. Próxima. Matheus. Um beijo para você, Matheus. O Matheus, ele fez duas perguntas. Ele perguntou se a gente vai fazer encontrinho e se realmente a gente fizer, quando? A gente tá planejando para o ano que vem fazer uma viagem um pouco mais longa aqui, de 15 dias, assim, pelo Nordeste brasileiro, que é um lugar que a gente vê que pelo Snapchat a gente
segue várias pessoas que seguem a gente no Snapchat e a gente vê que tem bastante gente que mora no Nordeste do Brasil. Então a gente pensou, pô, é um lugar que é muito legal para viajar, para conhecer, e a gente tem bastante pessoas lá que seguem a gente no Snap. Então talvez a gente faça se realmente essa viagem rolar mesmo, de verdade, talvez a gente avise assim, gente, a gente vai estar tal dia em tal cidade, quem quiser tomar um sorvete lá, a gente tá pagando. Brincadeira, não sei. Mas a gente vai avisar e aí quem tiver à disposição, né, quem puder encontrar a gente vai receber feliz mesmo. Conhecer vocês, porque a gente já segue vocês no Snap, já vê o que vocês fazem, o dia a dia da vida de vocês, e a gente curte muito seguir também. E ver como são as pessoas que gostam do nosso canal, né? E dos vídeos. Então, provavelmente sim, o ano que vem, mais pro final do ano. Então, ainda não será tão logo. Mas quem vê a gente pela rua, por favor, fala, grita, vem me chamar aqui, chama o William, que a gente quer conhecer vocês. E aí o Matheus fez outra pergunta, que é: qual foi a melhor viagem que vocês já fizeram e para qual lugar pretendem ir agora? A melhor viagem que a gente já fez foi para Galápagos. Para mim, até hoje, assim, a melhor viagem. Eu gosto muito de viajar e fazer compras, assim. Tô tentando diminuir muito, assim, comprar menos coisas com mais qualidade e ter menos, mas ter coisas boas. Mas de viagem, assim, a melhor viagem que eu fiz foi para Galápagos. Foi uma viagem super natureza, muito exótica, assim, um lugar muito incrível, muito bonito. Não é só pela natureza, tudo que cerca, assim, as pessoas que moram lá. A gente gosta muito de ter esse contato com as pessoas que vivem no lugar, que fazem aquilo tudo acontecer, aquela preservação, trabalham para aquilo. Então, conhecer as pessoas, saber como elas vivem, viver um pouco da rotina que elas também têm. Pra gente é muito importante, a gente gostou muito dessa viagem, foi uma viagem que a gente sentiu, assim, outro planeta mesmo, porque é um negócio fora do normal, é o paraíso mesmo, sabe? É muito preservado. Olá galera, tudo bem? Eu vim responder uma pergunta que fizeram pra mim e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu prometo que eu vou aparecer mais, tá? Pode fazer uma pergunta que for direcionada diretamente para mim e qualquer pergunta que for direcionada para a Patrícia também, a respeito de tecnologia ou de outra coisa que eu souber responder, eu estarei aqui respondendo para vocês, tá bem? Matheus, obrigado por mais essa pergunta, né? A Patrícia já havia respondido. A melhor viagem que a gente já fez, assim, que foi algo que, assim, eu fiquei, assim, extasiado, né, que foi para Ilhas Galápagos, que fica no Equador, para quem não sabe. E lá é onde teve a teoria da evolução, né, de Charles Darwin, e muitos lugares lá não foram tocados pelo homem. Os animais não têm medo de se aproximarem da gente. Então, assim, é um lugar que a gente ficou bastante, assim, admirados, né? Assim, já fomos para alguns lugares muito bonitos e tal. Eu adoro, que nem eu até brinco, eu nunca vou me cansar de ir para Disney, de ir para Orlando, eu adoro, sempre. Cada vez que a gente vai lá eu fico parecendo criança, eu gosto daquele lugar, mas assim, de contemplação, eu acho que não tem igual. A gente acompanha vários canais no YouTube, Instagram, vê imagens de vários lugares no mundo, muito bonitos, que nem Indonésia, vários outros lugares, mas assim, a gente não teve a experiência de ir até lá e esperamos um dia ir, né? Mas até então, até agora, Galápagos eu acho que foi o que até agora nenhum superou. Bom, e para onde a gente pretende ir agora, a gente está pensando, nossas próximas férias não vão ser tão já. Talvez a gente tire férias em junho de 2017, então tá longe ainda, vai demorar. E a gente está pensando em ir para a Europa de novo, para algum país. A gente não decidiu ainda, né? Mas a decisão mesmo vai ficar para ser tomada em meados de fevereiro, março, quando a gente já tiver um período bom para trocar as passagens, para ver as passagens. E aí o que define quando a gente tem milhas é os lugares onde a gente consegue ir com as milhas que a gente tem. Então estamos esperando, a gente tem alguns lugares em mente ainda e tal. Provavelmente vai ser uma viagem de praia com clima de verão mesmo. Então não vai ser uma viagem de inverno essa próxima viagem. Vai ser uma viagem de verão. Mas ainda não decidimos o país. Estamos pensando.
Continuando, pela fanpage no Facebook, uma pessoa fez uma pergunta, que foi o Rafael Machado Rijo. Um beijo pra você, Rafael. Free Shop tem realmente bons preços? Quanto tempo antes do avião decolar temos para circular entre as lojas? Free Shop é para ter realmente bons preços. É para ter. Porque a ideia do Free Shop é que é uma zona livre de imposto. Então, se a gente pensar que o que a gente compra tem imposto e lá não tem imposto, o preço é mais barato, né? Mas no Brasil, minha crítica pessoal, tá, gente? Minha opinião. No Brasil, ultimamente, quando a gente volta de viagem, a gente vai viajar, a gente passa aqui no Brasil, a gente passa no Free Shop na ida e na volta. Não é assim em todos os países. A gente não encontra um preço bom. A gente encontra preços, inclusive, mais caros do que os preços dos mesmos produtos em lojas online no Brasil. Então, às vezes você tem uma mega promoção numa loja e o preço lá tá bem mais barato do que estava sendo vendido no Free Shop. Não vá comprar no Free Shop, sai comprando pelo Free Shop achando que tudo lá é mais barato sem pesquisar o preço antes. Pesquise o preço antes, tá? Você pode circular no Free Shop quanto tempo você quiser. Basta chegar antes, mais tempo antes ainda, do horário do seu voo. Em viagens internacionais, que é quando você consegue passar pelo Free Shop na ida e na volta, você deve chegar no aeroporto 3 horas antes do horário do seu voo, do horário do embarque do seu voo, né? Você tem que estar no portão de embarque para começar a entrar no avião meia hora antes do avião decolar. E o portão de embarque fecha para não passar mais ninguém para entrar no avião meia hora antes do avião decolar. Calcula aí. Geralmente, dependendo do voo, você fica 1 hora na fila do check-in, até, dependendo do dia e do horário, mais uns 30, 40 minutos na fila do raio-x e da imigração, né? Se for alta temporada, bota mais tempo. E depois, no Free Shop, aí você vê lá quanto tempo sobra. A gente gosta de chegar, quando a gente vai passar no Free Shop, que vai na sala VIP, que a gente sabe que a gente vai conseguir entrar na sala VIP e tudo mais, a gente chega umas 4 horas antes no aeroporto e consegue um tempo bem bom, assim, né? Mas a gente sempre tá viajando em baixa temporada, então é um outro fluxo de pessoas no aeroporto, tá? Em alta temporada, você bota aí 4 horas ou 5 horas antes, se você quiser ficar lá olhando todos os itens do Free Shop. Nos Estados Unidos, uma outra dica que eu vou dar, o Free Shop dos Estados Unidos não é mais barato do que os outlets americanos, então não vale a pena, e do que os preços promocionais das próprias lojas normais, que não são nem outlets. Não vale a pena comprar lá. Onde eu já achei preço bom, assim. Sempre tem uma banquinha, assim, da promoção nos Free Shops. Sempre tem. Essa banca geralmente tem coisa muito boa e barata. Então procure por essas bancas. Se você não tem uma coisa específica para comprar, quer só ver alguma coisa para dar de presente ou para se presentear, procure essas bancas que sempre vai ter alguma coisa lá mais barata. Mas, em geral, outlets costumam ser bem mais baratos do que Free Shop. Nessa última viagem que a gente fez para o Chile sempre foi assim. Eles costumam, e a Argentina também. Não sei como tá agora, mas a última vez que eu fui ainda era assim. Eles costumam ter preços, assim, dos mesmos itens que vendem no Brasil, 1 a 2 dólares mais barato do que o que é vendido aqui no Brasil. Bom, agora teve uma pergunta também no Twitter, que é da Luciana Rocha, tá? Um beijo pra você, Luciana. Em algum vídeo vi você falando do Le Club Accor. Poderia falar um pouco sobre o funcionamento e sua experiência com ele? Eu quero fazer um vídeo só sobre isso, só sobre como usar o site, o programa, como transferir os pontos e tal. Um passo a passo mais completo, assim, porque muita gente tem dúvida e ele realmente é um pouquinho mais... Não é difícil, ele é um pouquinho mais complexo para transferir pontos e trocar os pontos, tá? A minha experiência, depois que eu aprendi a mexer no Le Club Accor, assim, a minha experiência com ele foi muito positiva, assim. A gente viajou para os Estados Unidos, trocou alguns pontos e ficou em Miami num hotel muito bom, assim, que a gente nunca nem tinha ficado na vida. Foi super bom, a gente foi super bem tratado, tá? Foi ótimo. E em Paris a gente fez uma viagem muito econômica e usou os pontos do Le Club, saiu muito mais barato, assim, pra gente, né?
E agora no Chile a gente usou mais uns pontinhos que a gente tinha lá, ficou no Ibis uns 2 dias e também foi muito boa a experiência, foi muito positiva. O programa do Le Club realmente é um programa de pontos que funciona de verdade, assim, você pode confiar. E tem uma rede muito grande no mundo inteiro de hotéis e eles sempre estão agregando mais hotéis ao programa. Então vale muito a pena, às vezes vale mais a pena mandar os pontos do programa de fidelidade da companhia aérea para o Le Club do que usar para trocar passagem. Aí você tem que pensar realmente que se você quer ficar hospedado, pensar para onde eu vou, lá tem um hotel do Le Club, vou querer ficar hospedado lá, porque às vezes os hotéis não estão tão centralizados nos pontos turísticos, né? Eles têm muito hotéis para negócios e executivos e eles ficam mais perto de aeroportos ou então de centros de convenções e tal, mas se a sua viagem for para a Europa, pode usar o Le Club que é sucesso e vai dar super certo. Tem muito hotel. Mas eu ainda vou fazer um vídeo, um roteiro passo a passo sobre o Le Club para colocar no canal, então aguardem aí. Agora as perguntas do Instagram. Eu vou responder algumas perguntas e depois o William vai vir responder uma pergunta que é para ele. O Ti Concurseiro, um beijo pra você e pra sua esposa. Oi Patrícia, minha esposa e eu adoramos o seu canal. Gostaríamos que você filmasse as suas refeições, pois gostamos de conhecer, além do lugar, a gastronomia do local. Sucesso. Obrigado. Bom, a gente não filma muito as nossas refeições porque a gente não faz muitas refeições, né? A gente sempre está tentando economizar na viagem e a gente acaba ficando em lugares que a gente faz a nossa própria refeição e poucas vezes a gente vai em restaurante, assim. E quando a gente vai em restaurantes nas viagens, são restaurantes bem econômicos, então não sei se seria interessante para vocês, porque não é, tipo, a gastronomia, o top da gastronomia. A gente acaba comendo quase a mesma coisa que a gente come a vida inteira aqui no Brasil. A gente mostrou muita coisa quando a gente foi para Paris e agora no Chile, no Snapchat. A gente mostrou tudo. Todos os lugares que a gente foi, comeu, a gente mostrou lá. Não apareceu nos vídeos e tal, mas a gente mostrou no Snapchat. Então sigam a gente no Snapchat para ver o que a gente come e onde a gente come. Outra pergunta... 2 perguntas da mesma pessoa, a Vivi Turistando. Um beijo pra você, Vivi. Oi, Patrícia, adoro seu canal. Gostaria de saber qual é o seu sonho de viagem, um lugar que gostaria muito de conhecer. E a outra pergunta foi dela. E gostaria de saber se tem algum lugar no Brasil que gostaria de conhecer ou você prefere viajar mais para outros países. Um sonho de viagem, um lugar que eu gostaria muito de conhecer, a gente tem um sonho de viagem, assim, que é um lugar que a gente gostaria muito de conhecer, que vai demorar um pouco, porque exige um pouco mais de planejamento e bem mais dinheiro. O Japão é uma meta, né? Tem um grande amigo, padrinho nosso de casamento, inclusive, que mora lá e sempre nos cobra também, né? Quando vocês virão aqui. A gente está planejando em breve. E a gente quer conhecer, então... O Japão tem vários detalhes para planejar uma viagem para lá. Não é uma viagem que leva muito tempo para chegar, então você já perde quase 4 dias, 2 para ir, 2 para voltar. Então uma viagem de 15 dias, ela fica reduzida a praticamente 10 dias, então não dá para aproveitar quase nada, né? É um deslocamento muito grande para ficar pouco tempo, então a gente teria que marcar férias assim de 30 dias para ficar lá. E 30 dias viajando num local só, sai mais caro de uma vez só, né? Então a gente tem que se planejar melhor, juntar dinheiro por um bom tempo, assim, né? O Japão não é barato de qualquer forma, assim. Ele não é um local barato, assim. Tem muita tecnologia e o transporte não é muito barato, assim. Os trens de uma cidade para outra custam caro mesmo. A alimentação a gente até consegue economizar, porque a gente já viu em outros canais e tal. Muitas mercearias que vendem já o pratinho pronto e tal. Então a gente não gastaria tanto com isso. Seria mais as entradas nos lugares e o transporte mesmo, que a gente gastaria bastante. Esse seria um sonho de viagem, assim. E, meu sonho, outro sonho de viagem que eu tenho é o sonho da riqueza. O supérfluo do supérfluo. Não, meu sonho de viagem era assim, tipo, tinha um programa que eu assistia muito no Discovery Travel lá, Adventure, que era os spas, melhores spas do mundo, melhores hotéis. Eu tinha vontade de viajar e ficar assim, fazer todos os tratamentos, sabe? Massagem, fazer um monte de coisa. Esse seria assim um sonho bem consumista de viagem, assim, bem
uma coisa bem fútil, assim, né? Que não precisa, né? É legal, mas precisar mesmo não precisa, né? No Brasil, tem alguns estados que eu não conheço ainda. Eu já viajei para vários lugares aqui no Brasil, mas tem vários lugares que a gente não conhece ainda. Que nem Bonito eu tenho vontade de conhecer, nunca fui. O Rio Grande do Sul, nunca fui para nenhum lugar do Rio Grande do Sul. No Nordeste tem alguns estados que eu não conheço. Que mais? Goiás. Tem vários lugares que eu não conheço, gostaria muito de conhecer. Mas toda vez que a gente vai planejar uma viagem, a gente vai ver passagem e tudo mais, a gente acaba trocando por uma outra viagem, assim, um outro lugar, porque daí aproveita para fazer outras coisas, sabe? Não é que a gente não gosta, a gente gosta muito, mas às vezes que nem para Bonito. Bonito não sai mais barato, quase sai o mesmo preço de viajar para o Chile, então às vezes é tão difícil de chegar mesmo no ponto turístico que gasta mais também, que às vezes a gente não acha que vale tanto a pena. Então, a gente quer fazer isso ano que vem. O ano que vem a gente vai dividir as férias em 2 também. E um dos períodos, que vai ser mais pro final do ano, a gente vai com certeza viajar pelo Brasil. Só que a gente ainda não sabe para onde. Provavelmente vai ser para o Nordeste. Mas uma coisa assim que me passa pela cabeça direto, eu acompanho vários canais no YouTube e eu vejo a experiência de alguns outros youtubers, né, que tem canal nessa temática aí de cicloviagem. Às vezes eu sei que a Patrícia, ela deve achar que eu tô maluco, né, ela vai saber disso, ela tá atrás da câmera, tá vendo isso. Mas às vezes me dá umas maluquices na cabeça de pegar a bike e sair pelo mundo, meu. Sinceramente, eu tenho, às vezes, muita vontade disso. Eu vejo, fico malucão, assim, eu acho muito bacana. Eu falo, caramba, o cara... E assim, até em questão de viagem econômica, nossa, é surpreendente o que esses caras fazem. Eu admiro muito. Ainda não tive coragem, admiro, mas é uma coisa que me passa pela cabeça. É isso aí. Vou responder aqui a pergunta da Jéssica, que veio pelo Instagram. Ela faz a seguinte pergunta: sobre o app Caminhada que você comentou que gera pontos no Múltiplos, realmente funciona? Vi uns comentários no Google Play de que ele falhava e o trajeto concluído dava erros nos pontos. O aplicativo que a Jéssica está se referindo é o Mova Mais. O Mova Mais, ele trabalha sincronizado com o Strava. O Strava é um GPS para pessoas que praticam ciclismo, fazem atletismo, né, a corrida e a caminhada. Ele marca o percurso e através da sincronia com o Mova Mais, você pode conseguir alguns pontos. Não é o milagre dos pontos, né? Eu indico para alguns amigos e o pessoal pensa, já vou viajar e praticar esporte, vou conseguir viajar. Na verdade, ele é um complemento das milhas que você já consegue adquirir. Eu vou fazer um vídeo um pouco mais detalhado sobre isso. Já adianto que assim, eu já estou utilizando ele há pouco mais de 2 meses, não tive problemas. A partir dos 3.000 pontos, você já pode fazer a troca pelos os pontos na Múltiplos, né? Só para vocês terem uma ideia, um comparativo de pontos, a cada 3.000 pontos você pode fazer a conversão que equivale a 300 pontos de milhas. Então não é aquele absurdo. Você tem um limite também, então se você falar assim, então vou fazer uma cicloviagem do dia inteiro, vou pedalar bastante ou correr o dia inteiro, não sei, caminhar o dia inteiro, eu vou acumular muito. Isso não vai acontecer também, porque ele tem um limite diário que ele exige que você faça uma atividade física, que é esse que é o objetivo do aplicativo, que você faça uma atividade física no mínimo 30 minutos por dia. Quando você atingir esses 30 minutos, você cai no limite e ele não sobe mais de pontos. Aí você vai para o próximo dia que acumula um combo. E aí nesse combo diário, se você for acumulando, você atinge algumas metas que acaba virando como se fosse um game. Aí você pode até competir com seus amigos, mas seria um incentivo para a prática de esportes. Eu já utilizo ele há alguns meses e não tenho problema quanto à transferência dos pontos e tudo mais. De fato, eu já vi na Google Play, que é alguns relatos de pessoas falando que não sincronizou. Eu não tive esse problema. Às vezes, questão da internet, que tem que estar conectado na hora da sincronia e o GPS também. Isso às vezes tem que verificar se a pessoa não está fazendo o uso errado, mas eu não tive problema. Eu vou fazer um vídeo com mais detalhes desse programa em breve, tá? Aguarde. É isso aí, essas foram as perguntas. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe nosso vídeo. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais e até o próximo vídeo.